A cólera ainda é uma das maiores causas de mortalidade e morbidade em países com poucos recursos. Ela é uma diarreia bacteriana aguda que tem vias de transmissão fecal-oral, então pode ser de pessoa para pessoa ou pessoa ambiental. Por isso, ela é mais perigosa para as pessoas que vivem próxima ao caso identificado. E ela pode ser prevenida por acesso à água potável, saneamento básico, práticas de higiene preventivas. Então, para prevenir, tem várias abordagens. Uma delas são chamadas intervenções direcionadas à área do caso, que pode ser chamado de CATI, que são espacialmente e temporalmente focadas na famílias e moradores imediatos, o mais rápido possível após a identificação do caso. Os métodos utilizados para esse artigo foram mistos na implementação da CATI e incluem revisões periódicas por pares, literatura cinza de janeiro de 2009 a dezembro de 2019 e também casos de surtos 4 casos de surto que tiveram na República Democrática do Congo. Meu nome é Thalita e eu vou falar agora dos componentes da metodologia, que, como já foi dito, a metodologia usada para esse artigo é mista. Então, foi feita uma revisão da literatura. Essa revisão da literatura considerou artigos feitos num período de 10 anos, de 2009 até 2019, e considerou várias línguas também, artigos da língua portuguesa, da língua inglesa e da língua espanhola. Depois foi feito um estudo de caso, que foi com a República do Congo, o Iêmen e o Haiti, para saber como é que estava sendo efetuado o CAT, que é a política lá para melhorar a situação da cólera naqueles países. Então foi feito esse estudo de caso. Bom, quem vai falar agora é a Keilane e eu vou falar um pouco sobre os resultados. Qual o intuito dos resultados? O que os resultados vai abordar? Ele vai abordar a região onde os CATs foram implementados, né? O resultado vai verificar o que tinha em comum nessas áreas onde os CATs foram implementados, né? Então, vários artigos foram revisados e várias pessoas foram entrevistadas entre julho e outubro de 2000. E essas pessoas que foram entrevistadas foram pessoas que estavam relacionadas ao governo, a algumas ONGs, pessoas que estavam relacionadas à ONU e pessoas que eram acadêmicos que estavam envolvidos na implementação do CAT. Bom, eu vou falar agora sobre os surtos. Os surtos tiveram 15 surtos de proporção variada em 12 países. Esses surtos, eles variaram de tamanho. Por quê? Porque teve situações em que os surtos atingiam um grande grupo de pessoas e teve países em que o surto atingiu um pequeno grupo de pessoas. Já teve situações em que o surto atingiu meses, né? Questão de meses, um determinado país, então o surto variou de duração. E teve situação em que o surto atingiu anos, como é o caso do Haiti, em que o surto durou 8 anos. Outra variação foi a questão de que o surto atingiu países que estavam vivendo conflito, como é o caso da Nigéria. E outra variação também é que o surto atingiu países que estavam passando por alguma situação catastrófica, como é o caso do Haiti, que tinha acabado. Boa noite, professor. Quem vai falar agora é o Samuel. Eu vou falar um pouquinho mais sobre as intervenções, né? Então, as intervenções, a gente percebeu que os CATs, né, que são as intervenções nesses locais, nessas áreas onde tem casos de cólera, eles normalmente incluíam combinação de atividades preventivas, unindo saúde e vigilância para impedir a transmissão da cólera, né? E outra coisa que foi observado é que essas intervenções variam entre surtos e temporariamente dentro do mesmo surto. E outra coisa que foi percebida é que essas intervenções elas variam entre os surtos, né, e temporalmente no mesmo surto. Então, o que se notou foi que essas washcats, que são as medidas nas áreas onde tem caso de cólera, elas incluíam desinfecção da água, tanto em nível doméstico ou comunitário, educação e higiene, juntamente com distribuição de... Então, o que foi percebido foi que essas washcats, que são as medidas nos locais onde tem o cólera, né,
nas áreas onde tem cólera, elas incluíam vários fatores. Por exemplo, incluíam educação de higiene, né? Juntamente com distribuição de suprimentos de água tratada, de tratamento de água, aliás. Incluindo também desinfecção de água, tanto em nível doméstico como em nível comunitário. Além disso, nós tivemos também as medidas que se adequaram a cada região. Como, por exemplo, nós tivemos armazenamento de água potável no Haiti e em Bangladesh, fornecimento de sabão também em Haiti e Bangladesh, mas também tivemos no Sudão do Sul, tivemos no Quênia, nós tivemos também sais de reidratação oral no Haiti. Então, cada local foi adaptado as medidas foram adaptadas para a necessidade daquele local, né? Outra dessas medidas foi a quimioprofilaxia antibiótica em caso de famílias no Haiti. Nós tivemos também a vacina oral contra a cólera no Sudão do Sul. Foi no Sudão do Sul. Como mais medidas dessas de acordo com o local, né? Então, o que a gente pode tirar isso é essa variação na implementação dos CATs nos países que foram estudados, de acordo com a necessidade de cada país. Isso é muito importante, porque os países têm necessidades distintas, né? Então, eu não posso aplicar o mesmo modelo em todos os países que, no caso, estavam sendo estudados, né? Onde foram feitos o estudo. Vou falar um pouco da composição do time, que eram os CATs, que na equipe, né? Haviam enfermeiros, haviam médicos, haviam equipes de vigilância, haviam motoristas, com a intenção de ir nas localidades e prestar esse serviço de assistência para prevenir a doença, que era distribuição de cloro para desinfecção da água, lavagem, instruir sobre a lavagem correta das mãos e, deixa eu ver, por ser a cólera, né, se tratar de uma doença que a infecção é basicamente feita pela água, as equipes iam diretamente nas comunidades com esse intuito. Eram equipes de, acho que eram mais ou menos 7 pessoas. E o que eu observei na tabela que tem no artigo é que a desinfecção por cloro e também a quimioprofilaxia com antibióticos era o que menos estava tendo. Menos eles estavam conseguindo dar assistência, né, local, por se tratar também de uma coisa que necessita de recursos, né, e de também profissionais. Muitos enfermeiros, que eram os enfermeiros especialmente que eles faziam Implementação de intervenções em áreas com casos de cólera, ela foi um processo multifacetado que ocorreu em várias etapas e que envolvia várias organizações. Geralmente essa implementação ela começava quando tinha um alerta de casos suspeitos ou confirmados de cólera em determinada região. Lembrando que esse sinal de alerta, essa emissão, ela variava. Por exemplo, em países como o Iêmen, eles só emitiu esse sinal de alerta quando tinha casos confirmados num exame de teste rápido ou cultura. Já países como Camarões, quando um centro de atendimento de cólera recebia um caso suspeito, já era emitido esse sinal. Além disso, a implementação ela sofria alguns desafios, como, por exemplo, o acesso da equipe de implementação, né, a essa população-alvo, porque a gente sabe que no caso desses países que têm umas dificuldades financeiras, as condições logísticas são muito complicadas. Também a presença de recursos financeiros para que as ações de planejamento, né, essas ações preventivas fossem implementadas de forma efetiva, o acesso às informações, porque uma das coisas mais fundamentais para essas ações de prevenção
serem realmente efetivas, é que o tempo entre a ocorrência de um caso suspeito e a presença dessa emissão desse sinal de alerta, quanto mais curto ele for, quanto mais rápido for essa emissão desse sinal de alerta, melhor vai ser a implementação dessas ações, mais positivo, mais resultados positivos vai ter. Então, acesso às informações para ter emissão de sinal de alerta, ele é um dos problemas. Além disso, muitas vezes os casos de cólera, eles iriam ultrapassar a quantidade de membros da equipe. Então, havia uma pressão tão grande sobre o sistema que muitas vezes as equipes não iam dar conta. Eu vou falar das medidas de avaliação, né? Que durante o estudo, né, os autores, o que eles fizeram? Eles utilizaram, né, várias medidas para poder avaliar o desempenho dessas equipes de intervenção em diferentes aspectos. Por exemplo, o aspecto da pontualidade. O que era essa pontualidade? Era o tempo, né, decorrido desde o momento que se confirmava um caso de cólera até o momento da primeira intervenção, né? Aí também avaliar a cobertura das intervenções, a questão dos custos, do conhecimento e prática de medidas, né? Das medidas que ajudavam a interromper a transmissão da doença, a saída e o impacto. A saída foi os itens, né, que foram distribuídos durante a intervenção. E o impacto é em relação à incidência da cólera, né? Qual foi o impacto dessas intervenções na incidência da doença? E aí, embora os estudos de Bangladesh e Haiti, eles tenham relatado sobre essa abordagem CAT completa, foi visto que nenhum dos documentos revisados avaliou o efeito de intervenções individuais, né, na redução do número de novos casos da cólera ou até na interrupção também das vias de transmissão da doença. Então, em relação à pontualidade, né, que é o tempo decorrido entre a admissão do caso e o início da equipe de intervenção, então essa pontualidade variou entre os surtos. E geralmente as equipes do CAT, baseadas em instalações de tratamento de cólera, foram capazes de iniciar intervenções mais rapidamente do que aquelas organizações separadas não sediadas nas instalações, né? Aí em Camarões, na República Democrática do Congo, no Haiti e em Bangladesh, as intervenções começaram na admissão ou na alta do caso, onde a profilaxia antibiótica e os kits de higiene foram distribuídos à família do caso. Já no Sudão do Sul, no Nepal e Zimbábue, as intervenções do domicílio do caso começaram entre 1 e 4 dias após a identificação do caso. 51% dos casos no Sudão do Sul e 92% dos casos na República Democrática do Congo receberam intervenções, enquanto apenas 17% e 30% das famílias e comunidades, respectivamente, receberam intervenção no Nepal. Já no Haiti, a cobertura foi relatada em termos de alerta de cóleras correspondidos, 49%, surtos identificados respondidos, 53%, no Departamento do Centro, e casos admitidos em centros de tratamento de cólera no Carrefour Haiti, 85%. E os dois estudos de pesquisa de Bangladesh relataram 100% de cobertura dos casos, né, que foram admitidos. Em relação ao custo da intervenção, foi utilizado para avaliar esse custo um artigo revisado por pares e 2 documentos de literatura cinza, né? E aí foi visto que em Serra Leoa o custo per capita foi de cerca de $2,30 e foi comparado, né, ao custo em Zimbábue, onde o custo foi de $2,85 né, per capita. Em Bangladesh o custo foi de $45,5 por família. E a análise global do Unicef das equipes de resposta rápida à cólera relatou custos mensais por equipe de $10.234 no Haiti e de $2.400 a $3.000 no Iêmen, né? 2.400 na área urbana e 3.000 na área rural. E em relação, né, ao conhecimento e prática das medidas para interromper a cólera e a saída, né, que eu falei,
que era o quê? Eram os itens distribuídos na intervenção e o impacto que é em relação à incidência, né? Então, apenas o estudo de Bangladesh e o estudo do Departamento Central do Haiti relataram diferenças na incidência de cólera entre os domicílios que receberam a intervenção oportuna, né, e aqueles que não o fizeram. No Nepal, cerca de 30% dos domicílios pesquisados relataram mensagens de conscientização auditiva por meio de campanhas comunitárias e 16,5% relatou visita domiciliar com vários tipos de mensagens e materiais de educação em saúde. Aí, em Bangladesh, em comparação com o grupo de controle, o grupo de intervenção teve chances significativamente maiores de lavagem das mãos. Era mais provável ter sabão presente nas áreas de cocção e nas áreas de latrina. A água potável armazenada era mais propensa a ter concentrações adequadas de cloro livre e menos propensa a estar contaminada. E a incidência foi 47% menor de infecção, né, pela cólera sintomática e assintomática em contato de casos do grupo de intervenção durante o período de intervenção. E já no Haiti, as estimativas da eficácia desses grupos de intervenção, né, nacionais indicaram que a resposta oportuna reduziu os novos casos em mais de 70% e a duração do surto em mais de 60%, enquanto uma resposta intensa reduziu os novos casos em 59% e a duração do surto em mais de 70%. Boa noite, professor. Então, acerca da discussão final do artigo em questão, a pesquisa que foi feita, ela sintetizou a abordagem de implementação do CAT, que são essas áreas de casos de cólera, como já foi dito, de 15 surtos diferentes em 12 países, né? Só que durante a produção do estudo, muitas ambiguidades e inconsistências ocorreram em relação principalmente às equipes de respostas rápidas, que são as RRTs, e também em relação ao próprio CAT. E essas inconsistências seriam nas combinações de intervenções e estratégias de implementação e também as inconsistências no compartilhamento de dados e de relatórios entre os surtos. Foi visto também que o objetivo principal da abordagem dos CATs era justamente reduzir a transmissão da cólera, né, que é a doença em questão. No caso, houve uma definição de caso nacional vinculada a um sistema de alerta que justamente, quando tem esse sistema de alerta, ocorria um acionamento dos CATs para fortalecer a detecção precoce e a resposta rápida por parte dessas áreas. Além disso, tinha também as atividades chamadas atividades de WASH, que incluíam o quê? Distribuição e suprimento de desinfecção de água, porque a gente sabe que a cólera ela é transmitida por água contaminada, além de recipientes de armazenamento de água adequados, educação e higiene. Então, assim, todas essas atividades elas foram predominantes durante a produção da pesquisa nesses países específicos. E, apesar de ter tido aquelas inconsistências que eu falei, também tiveram medidas de eficácia, no caso, pontualidade, completude, cobertura e custo de implementação. Só que teve um país que ele não teve uma boa resposta em relação à redução dos casos de cólera, né? Que seria em Bangladesh. Ocorreram ainda infecções de cólera tanto nos grupos de controle quanto nos grupos de intervenção. É isso. Bom, uma das coisas que o artigo traz é sobre a maior facilidade de determinar os casos de cólera a partir de números de domicílios do que por réu de distância. Também é falado sobre os desafios operacionais para a coordenação, né? E isso pode reduzir muito a eficácia de uma intervenção conjunta. A implementação do CAT envolve vários atores, né? Que são as ONGs, o governo, as unidades de saúde. E a utilidade do CAT, né, depende de uma detecção precoce de um surto e da resposta rápida desse surto, né? Para interromper a transmissão de pessoa para pessoa. E é imperativo, né, que todas as autoridades, governo, unidades de saúde estabeleçam um mecanismo de coordenação eficaz, né? Bom, a gente pode definir o CAT como intervenções direcionadas aos casos de cólera para interromper a transmissão da doença em nível domiciliar ou comunitário.